A gente fala agora sobre a crise política da Coreia do Sul, que se agravou hoje. A maioria do parlamento decidiu votar a favor do impeachment do presidente interino do país, o segundo em menos de 2 semanas. O ministro das Finanças é o próximo na linha sucessória. O Américo Martins é quem vem para cá e traz os detalhes ao vivo para a gente. Américo, muito bom dia para você. Conta para a gente como é que foi essa votação, mais um capítulo aí dessa novela. Bem-vindo. Olá, Clarissa, muito bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. A Coreia do Sul definitivamente está envolta em sua pior crise política nos últimos 40 anos. Isso porque o presidente do país, Yoon Suk-yeol, foi afastado já com impeachment e hoje o parlamento do país afastou também, através de uma votação de impeachment, o presidente interino, que era o primeiro-ministro do país, Han Duck-soo. Por que eles votaram em primeiro lugar para fazer o impeachment do presidente? Por conta daquela lei marcial que ele editou no começo de dezembro, tentando justificar, afirmando que haviam agentes dentro do parlamento que eram contra a democracia liberal no país. A lei marcial colocaria os militares no poder, fecharia o parlamento, calaria a imprensa, proibiria, por exemplo, protestos políticos. Ele não deu nenhum indício concreto de quem seriam esses agentes contra a democracia liberal, mas a gente sabia, assim como todo mundo na Coreia do Sul, que o presidente, em primeiro lugar, era muito pouco popular, em segundo lugar, não tinha maioria no parlamento. O parlamento reagiu imediatamente, derrubou aquela lei marcial e depois começou a propor o impeachment do presidente. 2 semanas depois, ele finalmente foi afastado numa investigação que ainda depende de uma aprovação final da Suprema Corte, para ele ser definitivamente afastado. A Suprema Corte tem 6 meses para tomar essa decisão, para ratificar a decisão de impeachment do presidente. No lugar dele, o primeiro-ministro assumiu de maneira interina, mas se recusou a nomear 3 juízes que tinham sido escolhidos pela maioria do parlamento justamente para participar dessa investigação sobre o impeachment do presidente. Segundo a oposição, que domina o parlamento, o primeiro-ministro, que estava atuando como presidente em exercício, queria, na verdade, ajudar o presidente, de fato, Yoon Suk-yeol, e acabou sofrendo o impeachment hoje. Curiosamente, segundo a Constituição da Coreia do Sul, Clarissa, quem assume não é ninguém do judiciário, por exemplo, é o ministro das Finanças, que inclusive tinha feito um apelo para que esse segundo impeachment não acontecesse. Qual era a preocupação dele? Econômica. E o que aconteceu? As bolsas caíram na Coreia e, obviamente, o dólar subiu. Um sinal aí de que os mercados não estão gostando nem um pouco dessa instabilidade política muito grande na Coreia do Sul, que até então, Clarissa, era um grande exemplo de democracia naquela parte do mundo, na Ásia. Um país cercado com ditaduras tenebrosas, como por exemplo a Coreia do Norte, logo ao seu encalço ali, a China também é outro país autoritário. E agora ninguém sabe exatamente como essa crise política profunda vai poder ser resolvida. Agora, Américo, aprofundando um pouco todo o trâmite jurídico aí por trás dessa crise. Ao mesmo tempo, o Tribunal Constitucional da Coreia do Sul realizou hoje a primeira audiência do processo de impeachment aí do presidente Yoon Suk-yeol, que declarou uma lei marcial, como você disse pra gente, que provocou protestos pelo país inteiro. O que a gente sabe já até o momento a respeito do andamento desse processo? De que forma que isso vai evoluir daqui para frente? A Corte Constitucional, que seria o equivalente ao STF no Brasil, disse que vai tentar agir com a maior celeridade possível, porque eles sabem, obviamente, do impacto político de tudo isso. Um país que fez o impeachment de 2 presidentes em menos de 10 dias. Isso é inédito e a Coreia do Sul nunca tinha passado por algo assim. A Corte Constitucional teria até 6 meses para julgar esse pedido de impeachment. Eles precisam considerar, por exemplo,
exemplo, o que levou o Congresso a fazer aquela votação, se a votação aconteceu de acordo com as normas constitucionais, se o presidente de fato tem que perder ou não o seu mandato. São regras bastante diferentes das regras de impeachment no Brasil, por exemplo. Mas a Corte Constitucional, que teria até 6 meses, prometeu agir rápido. O que está acontecendo, no entanto? O próprio presidente afastado, o Yoel, ele está tentando atrasar o processo. Ele não compareceu e não apresentou nenhuma informação que foi requisitada sobre o pedido de impeachment, sobre a decisão dele de lançar mão da lei marcial. A Corte Constitucional fez vários pedidos a respeito disso. Ele se negou, inclusive, a receber alguns ofícios da Corte logo no início do processo, e essa sessão que aconteceu hoje, aconteceu a revelia dele. Ele simplesmente não compareceu à sessão como era esperado. A Corte está dando sinais de que vai acelerar o processo, apesar de todos os pedidos dele para tentar protelar essa ação na Corte Constitucional. Durante a sessão de hoje, os seus advogados, os advogados do presidente afastado, chegaram inclusive a pedir mais tempo para se preparar para a defesa. E foram chamados à atenção pelo juiz da Corte Constitucional, dizendo que o país estava imerso em uma grande crise política e que a população da Coreia do Sul poderia esperar celeridade da Corte Constitucional. No dia 3 de janeiro, já em 2025, portanto, a Corte volta a se reunir para tentar avançar com esse processo. Muito obrigada pelas informações, Américo Martins. A gente vai seguir acompanhando essa crise daqui. Ele volta com a gente a qualquer momento, gente.